e depois a nossa convidada Glória Janaína, que é uma trabalhadora espírita, palestrante, já de muitos anos frequentadora assídua do Centro Espírita Paulo Estevão. Também ela trabalha no IFBA e desenvolve diversas ações na área do espiritismo. Então, nesse momento, eu gostaria de apresentar a nossa irmã Glória, que ela mesma fizesse a sua apresentação nesse instante para todos nós. Então, boa noite a todos e todas. É com muita alegria que estamos aqui, nessa casa de muito aprendizado. E, sobretudo, é uma honra poder aqui partilhar esse movimento dessa casa em prol do amor. Estar numa casa de amor enche os nossos corações. Muito obrigado, Glória. Então, vamos passar de imediato a palavra a Divaldo Franco. Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos, que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Gostaríamos de informar que a reunião do sábado com o projeto Manuel Filomeno de Miranda, por motivos de viagens dos seus membros, foi suspensa. As atividades voltarão daí a 15 dias, como normalmente, e esperamos que os frutos sejam sazonados. Eis que badalam os sinos do Natal. Suave, metódico, chega o momento da evocação do nascimento mais notável do planeta terrestre. A chegada de Jesus à convivência conosco durante o seu périplo carnal. Celebrando o Natal desde os primórdios das nossas atividades, nós lançamos as listas que já começaram a ser distribuídas aqui. Para quem não sabe, a lista de Natal é um instrumento para granjear recursos, não somente de nós próprios, como também de amigos. É uma forma de pedirmos ajuda aqui, ali e além, para as atividades em homenagem a Jesus. Nós, neste ano, estaremos distribuindo 5.000 cestas de Natal. E então, quem desejar participar dessa caravana de amor, terminada a reunião, irá-se aqui à frente, tem as listas, faz a distribuição e fica na expectativa de recolher as listas depois de assinadas, preenchidas ou vazias, para poder prestar conta. Senão, teremos que recorrer à Serasa para que nos devolvam. Porque o nosso objetivo é reencarnar, não desencarnar. E como há muitas listas desencarnadas nestes 70 anos, agora, neste ano, nós tomamos a providência de, ao invés de ir ao enterro, mandar a Serasa nos representar. Terminada a reunião, ainda se estará com a maior simpatia, distribuindo listas e mais listas, como diria Castro Alves, através do Chico Xavier, e mandando o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Assim, então, esperamos que o nosso Natal, que tem sido muito enriquecido, possa oferecer aos nossos irmãos aproximadamente 12 quilos de víveres, como das vezes anteriores, além de roupas, agasalhos e outros mimos. Um grupo de amigos do Grupo de Estudos Espíritas Joana de Ângeles, de Zurique, na Suíça, praticamente todos os anos,
realiza um movimento em favor do nosso Natal. Ainda neste mês de setembro, foi realizada na cidade de Morchard, uma região de serras, um seminário em benefício da Mansão do Caminho. O resultado foi surpreendente, porque além de as pessoas inscreverem-se, colocaram uma espórtula para o nosso trabalho nesses dias muito difíceis. Qualquer chefe de família que vai periodicamente ao supermercado pode ter ideia de como deve ser difícil uma instituição com as nossas proporções manter-se entre sorrisos e nunca diminuir a sua atividade. Sempre acrescentar. E quando por alguma questão de administração de progresso tiver de eliminar uma parte ou outra, será uma substituição, jamais um cancelamento. Até hoje, ignoramos a palavra cancelar, mas não esquecemos da palavra progredir. E progredimos. Allan Kardec estabeleceu com propriedade que a doutrina espírita é uma filosofia progressista, aceita ipsis verbis. Tudo que a ciência comprova, mas não se detém onde a ciência para. Na hora em que a ciência provar que estamos errados em um ponto, abandonamos este ponto e seguimos a ciência. Quando eu li isso, há uns 50 anos, eu fiquei deslumbrado. Será que uma tese de 18 de abril de 1857 suportaria a imensa revolução da cultura, a onda do conhecimento, a evolução da medicina, por exemplo, na área da psiquiatria, na imunologia, na infectologia, na pediatria, etc. Será que as conquistas da modesta física de então, 1857, cresceriam de tal forma que demonstrariam ser os fenômenos mediúnicos e paranormais nada mais do que efeitos de emissões cerebrais da nossa aparelhagem elétrica ou personalidades parasitas que pudéssemos acumular, como foi aventado por volta de 1889 pelo cientista e psicólogo francês Pierre Janet, que publicou um livro denominado Fenômenos Parasitários da Mediunidade. Ou seria, como escreveu um grande estudioso alemão, o barão von Hartmann, que os fenômenos mediúnicos eram todos de natureza fisiológica, orgânica, inusitados, que o futuro demonstraria serem eles nada mais, nada menos do que fenômenos biológicos. E o que aconteceu? No ano de 1872, o físico inglês William Crookes descobriu os raios catódicos. E, a partir daí, a química e a física separaram-se. A física desenvolveu-se de uma forma maravilhosa, porque logo depois o Röntgen descobriu determinados raios especiais, que passaram a ser denominados raios X. Rutherford percebeu que um raio projetado dentro de um invólucro espelhado e projetava a sua luminosidade na outra face, era dividido em vários, alfa, beta, gama, delta, e que o mundo nada mais era do que um conglomerado de ondas, mentes, vibrações. Por volta de 1890, ou melhor, 99, o casal Curie, da Sorbonne, ganhou o Prêmio Nobel de Química. E logo depois, em plena viuvez, Marie, a viúva
de Pierre, recebe o Prêmio Nobel pelas suas conquistas da física nuclear. Depois de trabalhar com toneladas de um material chamado pechblende, que ela dissolvia na parte final em um barracão de madeira da Sorbonne, em Paris, aquelas toneladas de metal foram desaparecendo, diluindo, até que, no entardecer de inverno, ela estava exausta. E o resultado daquelas toneladas todas foi sendo colocado em vasilhames cada vez menores. Por fim, um quase nada de uma substância foi colocada numa xícara de porcelana. E ela colocou lá em qualquer lugar. De repente, ela olha e vê que aquele vasilhame estava brilhante. Havia descoberto essa reação nuclear notável e percebeu as suas mãos queimadas. Nascia a radioatividade. Logo depois, a matéria começou a ser tão perseguida que desapareceu dos tratados de física. Não existe matéria. Em 1905, Albert Einstein apresentava a teoria da relatividade do tempo e do espaço. Tudo que existe no universo é energia. A matéria é energia condensada. E a energia é matéria desagregada. A partir de agora, a física desaparece e passa a ser conhecida como física das probabilidades. Ela não existe, é provável. É provável que a minha voz esteja chegando aos caros amigos da internet através de ondas. Mas é um fato. Como essas ondas, aos trilhões, não se mesclam dentro desse ambiente, graças a este microfone, que é muito grande, porque tem aqueles menores do que um botão de roupa, que fotografam, que filmam, que fazem tudo, e transmitem para o mundo dentro de uma faixa de onda que nada atrapalha. E podem essas emissões chegar ao mesmo tempo a milhares de aparelhos receptores, tendo apenas um transmissor, desde que haja uma antena conectada a um satélite, que mande para outra antena e que distribua com os aparelhos receptores. Então, só existe energia. Allan Kardec, por volta de 1856, escreveu: o espírito é a individualização da energia. O espírito em si é uma energia pensante. Bom, então tem a energia não pensante, sim, claro. A energia elétrica, a energia nuclear, tantas outras. Mas nesse ínterim, se percebe que uma é inteligente em relação à outra que é condutora. E nessa inteligente, as pesquisas nos levam ao fato ainda mais surpreendente: a inteligência artificial. A mim me fascina, não entendo nada, mas me fascina. Como é que pode a máquina pensar? Porém, ainda é mais embriagador como é que uma célula, em um banho de água morna, levemente salgada, pode pensar. Enquanto a outra se transforma em marfim, a outra em uma massa hepática,
que só se encontra nela, e outra formando o sistema nervoso central. A mesma célula, porque elas partem de uma só, uma, que possui todas em germe e não se atrapalha. Então, a apresentar sentimentos. Um sentimento de simpatia, porque a gente olha e tem uma reação na glândula suprarrenal que derrama adrenalina. E a gente gosta, ou a gente antipatiza, sem saber por quê. A mim me impressiona tremendamente como é que uma célula cresce, porque é a sua fatalidade, e se divide em duas, e repete exatamente a outra. E nós vemos gêmeos univitelinos. Um é masculino, o outro é feminino. Um é louro, o outro é moreno. Para não ter mais briga no futuro, já vem pronto. Um é inteligente, o outro é boçal. Um canta, o outro desencanta. Mas como? É a mesma célula. Pegar uma maçã, cortar no meio, uma vira pera e a outra jaca. Não tem lógica. Mentalizem. Ou então a velha teoria de Adão e Eva, já vem tudo prontinho. A mim me impressiona e eu fico deslumbrado com este milagre que é a vida. Então podemos acompanhar toda essa trajetória orgânica e através do pensamento, uma onda eletromagnética que o cérebro capta e tem uma carga de energia elétrica que é capaz de fulminar a pessoa. Portanto, quando apertarem a mão de alguém, cuidado, porque se apertar muito, mata o outro. Como é que o coração vem à fecundação hoje à noite? Daqui a 20 horas, aquela gotinha quase invisível, começa a pulsar. Tem eletricidade. E até os 70 anos, pulsa 2 bilhões de vezes. Mas quem tem 95, já pulsou um pouquinho mais. E não erra, mas uma emoção muda o ritmo. Porque está num contato energético do cérebro com este dínamo gerador de sístoles e de diástoles. Então a ciência confirma, em termos materiais, da física das probabilidades, a realidade de uma energia cósmica primária, que é a causa do universo. Então isso tudo é fascinante. E está diante de nós, da nossa capacidade de entender. A memória me perturba. Como é que a gente pode ter uma super biblioteca, discoteca, seja lá o teca que for, tudo arrumadinho? De vez em quando eu quero me lembrar de um fato, ou me vem a palavra, há poucos dias, eu estava em casa e me apareceu na mente uma palavra, aliás, em latim. E eu digo, meu Deus, eu me lembro dessa palavra. Mas onde é que eu me lembro dessa palavra? E fiquei com a palavra na minha mente. Depois de meditar muito, eu resolvi apelar para a memória do computador, a inteligência artificial. E lá estava a frase que eu devo ter decorado quando eu tinha 8, 9 anos de idade. A respeito de Domício Nero, o imperador, ele, quando encontrava pessoas mais belas do que ele, mais nobres, que poderiam projetar treva, ele mandava o seu chefe de polícia avisar que a pessoa estava sobrando. Ele mandava pedir que a pessoa suicidasse, para evitar ele ter o trabalho de mandar matar. E ele tinha um amigo brilhante. Esse amigo
era de uma beleza física incomparável, de uma beleza mental, social, encantadora. Mas de tal forma chamou a atenção da corte que Nero, que não era lá essa gracinha toda, foi ficando à margem. E certo dia ele mandou, numa carta muito carinhosa, que o amigo se cuidasse. Ele entendeu a ameaça. E o amigo então suicidou-se para não dar a ele o prazer do assassinato. E o amigo era chamado Arbiter Elegantiarum. Quando eu vi esta frase, há 2000 anos quase, Arbiter Elegantiarum, eu achei tão bonita que aí eu memorizei. É uma pessoa, um árbitro, uma pessoa interiormente, formalmente elegante, bela. E se tratava do seu amigo. Mas como é que isso estava lá dentro? Como é que aguentou viver mais do que eu quase? E aí eu recordei não apenas o significado. O telefonezinho me mostrou o que era o Arbiter Elegantiarum. E a memória me ressuscitou tudo aquilo que eu havia lido sobre Domício Nero em mais de 70 anos. Então isso é deslumbrante. Estamos diante do que Buda chama o incognoscível. A gente não pode ter ideia, não é cognitivo, não é mental, não há palavras para dizermos assim, Deus, o Criador, são apenas palavras. Essa inteligência cósmica que está no universo, mas que está também dentro de nós e nos animais. A memória da célula. Uma célula morre, a outra herda a sua função. A memória do cabelo, da cabeça, é diferente da memória do pelo, da fossa nasal e de outra parte do organismo. Por que um dente não aparece no dedo? Às vezes aparece. Quando nós desrespeitamos esse código genético da evolução pelas energias morais. Há nesse campo de energias de natureza moral. O ódio é uma energia que expende verdadeiros dardos venenosos. A inveja. Eu tinha uma amiga que toda vez que ela gostava de uma coisa, ela matava com a vista. Era olhado. Eu não acreditava absolutamente até o dia que ela me matou um Edelweiss. Eu não a perdoei até hoje. Porque nunca mais eu tive Edelweiss. Estive na Alemanha, na Suíça, nos Alpes. Trouxe mudas, trouxe semente. Mas esse clima tórrido para o Edelweiss que medra no frio mais gelado. Então, que mundo de energia é este? Como nós podemos converter isso em tesouro? O tesouro da amizade, o tesouro da bondade. E vem agora o lado moral. Por que eu sofro? Uma grande pensadora americana, Ruth Stout, escreveu um lindo conto, que também eu li na outra encarnação, de há tanto tempo. Diz o seguinte, vamos dizer que isso foi há 80 anos, gostaria imensamente de escrever para os jovens, para dizer-lhes quanto à necessidade de ensementar belas promessas para o futuro. Mas como os jovens não têm tempo de escutar-nos, eu quero narrar uma coisa. Eu escrevi a minha história para poder introduzir um conselho que eu quero dar aos jovens. E ela narrou que quando contava 8 anos de idade, estava na janela da sua casa californiana, uma casa muito ampla, arejada, cercada de jardins, e percebeu que seus 2 irmãos estavam a pequena distância chorando sobre o cadáver de um cão chihuahua. E ela diz assim, eu não gostava daquele cachorrinho, porque ele me mordia, ele me perseguia.
Quando eu vi os meus irmãos chorando, eu comecei a chorar também. Nesse momento, meu avô, que observava a cena, acercou-se-me e perguntou-me: Ruth, por que está chorando? Ah, avôzinho, olha ali meus irmãos chorando a perda do seu cachorrinho. Eu disse: Ruth, saia dessa janela, venha comigo. E atravessou a sala do refeitório imenso. E chegamos a outra janela, de frente. E ele disse: veja a roseira que nós plantamos na última primavera. Eu olhei, saltei a janela baixa e meu avô veio correndo atrás. Chegamos junto à roseira e ela estava em 3 hastes. Em cada haste havia um botão fechado, um semiaberto e uma rosa. Então eu disse: vovô, que maravilha! Aspirei o perfume da rosa, embriaguei-me, sorri. E ele perguntou: feliz? Feliz, vovô. Ruth, eu quero lhe dar um conselho. E você que será uma escritora, passe esse conselho de geração em geração. Pegou-me pela mão, entramos na sala novamente pela janela, cujo parapeito era baixo, e quando chegamos bem no meio da sala, ele diz assim: Ruth, na vida de todos nós, sempre estão abertas 2 janelas. Uma que olha para a morte, a outra que olha para a vida. A verdadeira sabedoria consiste em eleger sobre qual janela nos vamos debruçar. Tanto podemos debruçar-nos sobre a janela que fita as lágrimas de alguém que chora, como nos debruçarmos sobre a roseira do jardim, silenciosa, derramando perfume. A verdadeira sabedoria é, quando estiver na janela da tristeza, lembrar que atrás tem alguém sorrindo. E sair da lamentação e deixar-se impregnar de esperança. Porque o sol está nascendo, a natureza está vivendo. E quando estiver na janela da felicidade, olhando a vida, lembrar-se que atrás tem alguém chorando e que necessita que levemos um pouco de entusiasmo, um pouco do verbo viver. Nunca me esqueci dessa história de meu avô. E é por isso eu a reduzo para que os jovens jamais percam a esperança. Eu diria, para que as criaturas. Porque há juventude em qualquer idade, como há maturidade e velhice nos vários fenômenos da vida biológica. Quantas vezes estamos atormentando sem uma razão de ser, porque cultivamos os alfinetes e esquecemos das agulhas. Os alfinetes ferem e prendem. As agulhas abrem caminhos para a segurança porque costuram. Dê um salto. Não seja a pessoa parede, seja a pessoa ponte. Quando eu viajava muito no começo, lá pelos anos 50, 60, e ia com os amigos das cidades do interior, os catálogos de ruas eram mínimos. Não existiam hoje esses notáveis instrumentos. A gente perguntava: onde é a rua tal? Ah, você vai à esquerda, dobra à direita, depois tu pensa do monte, passa por uma casa velha, depois vê um buraco, é do outro lado. Era horrível. Mas nós conseguíamos chegar, apesar da descrição tão perfeita. Hoje já não necessitamos disso. Então, quantas vezes nos apegamos a estas ninharias? A pessoa disse que eu estou ficando careca. Mas daí, quem não ficar careca continua cabeludo, qual é a diferença?
Mas quem for careca hoje, diz assim, ai, eu já tive uma cabeleira. Eu me lembro de um filme do século passado, no tempo da brilhantina. Hoje o coitado parece um coco que tirou a casca. Eu acho até que ele passa um pouco de brilhantina para poder brilhar. Ele chegou a ter uma fortuna que na sua propriedade em Dakota do Sul, a sua casa é ao lado da pista e um avião, Boeing, está parado esperando por ele no momento em que quer viajar. Então ele não pode queixar porque perdeu o cabelo. Preocupou tanto em ganhar dinheiro que não teve tempo. E com menos de 40 anos estava calvo. Meu pai desencarnou com 86 anos. Só não posso dizer que era um Sansão, porque ele cortava periodicamente. Então, por que nós cultivamos tanto a janela da tristeza? Por um conflito, talvez, de uma hereditariedade ideológica. As pessoas têm muita dificuldade de amar, embora tenham facilidade de ter compaixão. É curioso, o mundo está dessa forma, morrem milhões de pessoas, cai uma criança numa mina, em uma região que nem consta no mapa, o mundo inteiro ora por aquela criança. E na sua rua estão morrendo dezenas de pessoas com graves problemas. É que a compaixão fala melhor ao nosso sentimento. Vamos então ter a alegria de viver com os ligeiros acidentes da compaixão, da tristeza e da melancolia. Um grande professor de psiquiatria americano com quem eu me relaciono até hoje, ele diz, Divaldo, todo mundo tem um distúrbio psiquiátrico, porque normalidade ainda não pode ser estabelecida. O que é normalidade para uns não é para outros. Então chamamos normalidade aquela lei de equilíbrio, mais ou menos de identificação. Então nós preferimos inspirar compaixão a inspirar amor. Até na afetividade. O marido diz, eu vou sair, meu bem. Você vê, não, eu estou com muita dor de cabeça. Diga, não, eu não vou. Fique comigo, não arranje uma dor de cabeça, não. Porque na hora que você tiver mesmo a dor de cabeça, você não acredita. Essa aí é uma dor de cabeça simulacro. Aí não tem a dor de cabeça, mas tem o incômodo de fingir que está com dor de cabeça. Então vem a palavra de Jesus. Sede pródigos, sede bons, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos agora às nossas perguntas. Vamos dar início, então, agora a perguntas e respostas que nos foram formuladas pelo público aqui presente e algumas que nos vieram pelos canais virtuais. Então, Glória Janaína, a primeira pergunta será para você. E diz o seguinte, a Patrícia pergunta, a água fluidificada pode, de alguma forma, ajudar na cura ou no alívio de um doente? Com certeza. É um dos melhores veículos que nós temos. A água pode potencializar, sim, da mesma forma que, como o Divaldo bem falou, né, se nossos olhos podem fulminar, imagina nossas palavras. E num veículo como a água, que ele tem uma propriedade de absorver e refletir em suas moléculas aquelas vibrações, se nós também, naquele momento, magnetizarmos aquela água, querendo que aquela pessoa suma da nossa vida, coitado da pessoa. Então, como nosso corpo é a maior parte fornecida de água, que cuidemos bem das águas, que tomemos conta dos nossos copos de água em ambientes, principalmente de trabalho, onde há uma efervescência de palavras
não tão boas a nenhum veículo, principalmente da água. Mas, sim, voltando ao questionamento, ela, sim, é um excelente condutor. Então, muitas vezes, quando nós estamos diante até mesmo de uma situação difícil de ser digerida por nós, bote sua água, peça ajuda à equipe espiritual. Essa água vai ser magnetizada, vai ser fluidificada a ponto de trazer para você um bem-estar. Obrigado, Glória. Ivaldo, quem são as crianças Ídigo e crianças Cristal? Por volta dos anos 60, um grupo de psicólogos nos Estados Unidos percebeu que algumas crianças exteriorizavam uma peregrina luz na aura. E depois de estudarem o seu comportamento, estabeleceram que eram crianças, na opinião materialista, privilegiadas, que estavam nascendo para construir uma era nova. Foi aquele período chamado Nova Idade, New Age. E então caracterizavam essas crianças como índigo, que eram portadoras de uma percepção além do normal, e algumas como crianças cristal, que seriam os gênios precoces. Nós agora nas redes sociais vemos-las em grande quantidade. Pianistas, violinistas, cantores de vária ordem, engenheiras capazes de criar. Então, a criança índigo é uma criança com percepções extrafísicas, crianças médiuns. Somos todos nós, na infância, quando temos e irrompem fenômenos mediúnicos comuns e destrambelhados. O objetivo daquela psicologia era educar de logo essas possibilidades infantis para podermos ter uma sociedade justa de pessoas transpessoais. As crianças cristal eram mais raras. Eu próprio escrevi um livro com uma doutora de Baltimore, e que foi publicado em um seminário em Chicago a respeito dessas crianças. Hoje desapareceu o enfoque, mas permanece o fato. São, portanto, crianças dotadas do que Kardec denomina de mediunidade. Aquelas, como nossos filhos, netos, como eu, que na idade de 3, 4 anos, entrávamos em contato com o mundo espiritual sem sabermos o de que se tratava. Glória, temos uma pergunta que nos chega aqui de Ana. Considerando a diversidade religiosa que existe, podemos dizer que cada religião atende a seus seguidores na medida de seus níveis evolutivos? Nós podemos dizer que sim, diante da sociedade em que nós estamos. Nem todos têm a capacidade ou a disposição para se abrir a um conteúdo religioso que vai, de fato, libertar. Cada um segundo as suas obras, cada um segundo o seu processo evolutivo. Então, muitos ainda precisam de uma destinação, de uma condução religiosa que elabore uma conduta mais fechada, porque ele ainda não consegue perceber a sua capacidade de lidar e a sua responsabilidade diante dos seus atos. Então, ainda precisa até mesmo de uma fala de um Deus punitivo. Mas isso não é nada obrigatório até o final da sua encarnação. Ele pode, à medida da interação com esse cunho religioso, despertar para o que tem além daquilo. Então, eu vejo essas
diversas religiões como uma oportunidade que Deus oferece para que todos, de alguma forma, despertem para seu conteúdo, que é o exercício do amor, o aprendizado do amor. E cada um vai encontrar esse aprendizado de uma forma. Lógico que aqui a gente não está legitimando nada que seja radical demais, contrário à vida, com restrições. Mas a bondade infinita do Criador permite que essas manifestações ocorram para que cada um possa, a seu tempo, fazer o seu processo de evolução. Nós podemos ver isso com o advento do Espiritismo. Ele nem se intitula religião, é uma doutrina com bases científicas, com base religiosa, mas que promove no indivíduo o tempo todo a atenção para o seu livre-arbítrio, para a sua responsabilidade sobre seus atos. E nem todos estão preparados. A gente quer culpar alguém, a gente quer condenar alguém, quer que Deus venha e resolva a nossa questão, quando, na verdade, Ele nos oferece os mecanismos e, por meio dessas orientações, nós podemos decidir. Ele nos deu a condição de livre-arbítrio. Então, vamos perceber que as diferenças religiosas, elas também são condicionadas ao processo sócio-histórico-cultural de uma nação. Não podemos tirar isso da cena do entendimento. Mas, até mesmo, o próprio processo sócio-histórico-cultural, que tem limitações, ele pode, a partir do desenvolvimento da sociedade, ir se expandindo e absorvendo novos conceitos. A isso a gente se dá o nome de progresso, de evolução. Então, essas várias conduções religiosas devem ser vistas como oportunidades de crescimentos individuais. Então, a nós, convidados a partilhar uma doutrina de esclarecimento, devemos acolher e não julgar A, B ou C religião, porque são momentos psíquicos individuais de cada sujeito, porque ele se afiniza psicologicamente também com aquela revelação espiritual de cada religião. E devemos agradecer, mais uma vez, por aquele indivíduo buscar uma religião, porque vai conduzi-lo a um pensamento para além do pensamento material, para reconhecer que existe algo acima. Porque quando o indivíduo ele não consegue vislumbrar uma presença superior, ele permanece muito na obscuridade da materialidade. E os equívocos são maiores ainda. Então, o veio religioso pode conduzir aquele indivíduo ao seu esclarecimento paulatino, né, de acordo com a sua possibilidade, mais ancorado numa premissa do bem, de fazer o bem, de aprender a olhar o outro com caridade. Então, muitos são retirados de situações de declínio absoluto na encarnação, podendo até mesmo interromper um processo que poderia ser vindouro, mas que, por esses equívocos, deixa de acontecer, adentrando um viés religioso que vai conduzir, mesmo que pela castração, mesmo que pela punição, mas recolher-se das viciosidades que poderiam fazê-lo perder a sua encarnação. Obrigado, Glória. Divaldo, pode nos falar um pouco por que estão reencarnando tantas crianças com autismo? Sempre reencarnaram. A evolução da psiquiatria, penetrando mais ainda no enigma da esquizofrenia, a partir
da segunda metade do século passado, foi criada e classificada uma palavra nova, que é o autismo. Mas sempre houve crianças autistas que eram invariavelmente consideradas como esquizofrênicos infantis. Graças a Deus, a ciência evoluiu de tal forma que criou também uma área terapêutica e educacional muito boa para podermos atender essas crianças com distúrbio de comportamento. Alguns autores afirmam que o autismo não chega a ser uma doença, é um transtorno de comportamento. E apresentam hoje várias escolas que contribuem largamente para entender a psicologia do autista, para que ele tenha uma vida saudável quanto possível. E já temos exemplo de 2 autistas que foram homenageados com o Prêmio Nobel, um de literatura e o outro da paz. A questão ficou agora muito mais conhecida, porque os autistas estão tendo direito a uma vida quase normal, através dos recursos que estão ao nosso alcance. O autismo, a esquizofrenia, o catatonismo, o câncer, são doenças provacionais muito difíceis. No caso do autismo, não só para o paciente, mas principalmente para seus pais, aqueles que vão cuidar, porque no seu estado de desconforto de natureza psiquiátrica, ele não sofre, se aliena, tem as suas especificidades, detesta o ruído, multidão, gritaria, tem a sua forma de encarar a vida. Mas os pais que estariam na normalidade sofrem quando também esses autistas entram na agressividade. Tem alguns cujo distúrbio é muito leve, outros que necessitam de terapêutica psiquiátrica muito pesada e até mesmo de internamento. Então, são recursos que a divindade dispõe para cobrar-nos as dívidas mais variadas. Por essa razão, evitemos, quanto possível, os compromissos negativos, porque eles demoram, mas chegam à pauta da regularização. Glória, como trabalhar o medo da morte? Aprendendo a viver. Muito bem. A gente só tem medo mesmo da morte porque não aproveita o que tem aqui nesse momento. Porque se a pessoa está feliz, está plena, e principalmente nós outros que acreditamos que não há uma morte, apenas uma continuidade, se eu sou feliz, eu vou continuar sendo feliz. Agora, a gente não vive bem, espera um dia chegar a um momento adequado, e esse momento ele não chega. Às vezes chega a morte, aí olha e fala, e aí agora, o que eu vou fazer? Eu não sei o que é vida, eu não vou saber o que é morte. Mas um outro ponto para a gente entender a morte é mergulhar no conhecimento existente sobre isso. Tem uma universidade nos Estados Unidos, que agora eu não vou me lembrar o nome, porque eu não tenho uma memória. Eu não cheguei a 95 anos para ter essa memória. E que tem uma disciplina de morte. Os estudantes da universidade, qualquer graduação, é uma disciplina optativa, eles vão para estudar a morte. E aí, nessa disciplina, é falado desde os aspectos biológicos do corpo físico, o que acontece nessa morte, nessa falência das células, até os conteúdos dessa possibilidade de outras vidas. Então, olha que legal começar a falar
de morte. Então, o medo, ele é originário também por um tabu que se estabelece. A gente quase não fala, porque a gente vê a morte sobre um prisma da negatividade. Então, tudo que é negativo, o indivíduo rechaça, não quer se deparar com isso. Então, na verdade, se nós queremos entender a morte, o primeiro passo eu não posso ter medo dela. Ela é algo que acontece no processo evolutivo. Lembrando que, ora estamos aqui e ora estamos lá, então permanecemos vivos. O que não vai ter uma vida contínua é esse veículo físico, porque ele é adequado a esse mundo físico no qual eu estou. Não dá para carregar, né? Nós carregamos a nossa forma sutil, mas o físico é em decorrência também de toda a construção genética necessária para que estejamos plenos aqui. Mesmo alguém que venha com um veículo de forma deficiente, vem pleno de oportunidades para esclarecer a si e a todos que estão perto. Então, com relação à morte, o grande problema em si é essa falta do conhecimento sobre o que é. Se nós voltarmos à primeira lição que a gente aprende quando entra no Espiritismo, né, começa a conhecer o Espiritismo, nós somos espíritos numa experiência corporal. Nós não somos um corpo que tem uma alma, a gente é o espírito. Então, se eu me olho, me reconheço como espírito, então, eu sou Highlander, eu tenho imortalidade. E aí, quando eu adentro esse espaço do reconhecimento de quem verdadeiramente eu sou, não há espaço para o medo. Há, sim, a vontade agora da vida, em qualquer estágio que ela esteja. Com corpo físico, sem corpo físico, num planeta de provas e expiações. Olha que maravilha, no mundo dos felizes, e por aí vai. Aonde eu precisar ir, eu irei. E um outro ponto é que a gente não fala de morte porque nós estamos apegados, não só ao nosso veículo, à nossa vida, mas apegados à família, apegados ao lugar onde eu estou. O apego ainda é uma condição psicológica que nos impede de rompermos a barreira do medo. O medo é natural, o ser humano, o indivíduo, ele tem medo, o medo o ajuda a não desbravar e não cometer uma atrocidade com a sua própria vida, fortuitamente. Mas ele, em grande escala, ele vai fazer com que o indivíduo paralise a sua própria existência e até tenha medo. O medo te causa medo de desbravar os mistérios que é da nossa própria existência. Então, quando a gente passa dos 30, a gente começa a ter uma outra percepção da vida, que aos 15 a gente nunca acha, morrer, ninguém morre. E aí a gente começa só a falar de morte quando a morte está muito próxima. Morreu agora mesmo, na pandemia. Foi uma comoção muito grande, muitas pessoas morrendo. Mas elas morreram na pandemia e estão morrendo agora. Nesse exato minuto, muita gente no mundo está morrendo. E agora? E de novo a cada minuto. Então, nós precisamos entender, não que é legítima essa quantidade de mortes por miséria, por violência, não, mas reconhecer que é um movimento da própria existência. Então, o convite é: vamos viver melhor, e aí vamos ter uma morte plena, com certeza. Muito obrigado, Glória. Divalda, a pergunta de Elizabeth. A dislexia é uma condição que pode ser explicada do ponto de vista espiritual? Sem dúvida. Esses fenômenos na área da fala estão profundamente vinculados ao nosso comportamento intelectual e de existências anteriores. Quantos de nós utilizamos da palavra oral ou escrita
para maldizer, perturbar, ofender, caluniar, criar situações embaraçosas para nós mesmos e para os outros. Ao fazê-lo, a nossa onda mental vai ao perispírito que somos e assinala na área correspondente ao centro da fala, na chamada terceira circunvolução frontal esquerda no cérebro. Então, nós podemos reencarnar disléxicos ou com outros problemas no conjunto da fala, fazendo que, por essa forma, aprendamos a resgatar e a superar. A dislexia tem suas causas profundas em atos de nossa reencarnação. E podemos corrigir e até mesmo melhorar. É célebre o fato filosófico de Demóstenes, que era grego e que era gago. Então ele tinha tanto desgosto por ser gago que começou a colocar pedrinhas na língua para poder falar sem deglutir as pedrinhas. E se tornou um dos grandes oradores da antiguidade. Hoje, nas atividades de correção de linguagem, nós usamos sementes, porque pedrinha fica difícil de digerir. Aquele esforço dele superou o seu limite. Dessa forma, qualquer distúrbio ou qualquer fenômeno que fuja a uma vida saudável tem raízes no comportamento desta existência, e se não foi nesta existência, foi noutra, imediatamente anterior. Então, nós chegamos ao final do nosso Conversando sobre o Espiritismo do dia de hoje, e eu vou convidar a Glória Janaína para fazer a sua despedida do público aqui presente e do nosso público que nos assiste remotamente. Então, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, nessa presença tão gratificante que é de Divaldo, tão acolhedora, que enche os nossos corações de ânimo e de vontade de viver e de melhorar. Então, a todos que abram nessa noite seus corações para que Jesus tenha morada neles e que os faça ter vigor para a continuidade dessa existência. Muito obrigada. Muito obrigado, Glória, pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço também a Divaldo Franco, a professora Solange, que está aqui, a nossa tradutora de Libras, a Isiane. Muito obrigado, Isiane. Ao Júnior e ao Sérgio, aí no nosso estúdio, que nos dão o apoio técnico necessário, ao público presente, aqueles que nos assistem remotamente. Muito obrigado a todos pela audiência. Então, que Jesus nos abençoe e possa nos dar a sua paz. E eu vou passar agora a palavra a Divaldo, para que ele faça, então, o encerramento e o momento especial da nossa reunião a partir desse instante. Chegamos à etapa da vivência dos textos expostos. Vamos fazer uma pausa para nos beneficiarmos com a aplicação do passe. Essa energia natural, humana, que é o nosso magnetismo. Podemos ser instrumento do magnetismo animal, como também do fluido curativo espiritual, dos nossos guias, através da mediunidade. Assim convidamos os médiuns a que tomem os seus lugares. E nós fixemo-nos em nossos problemas mais tormentosos, em nossas dificuldades. Concentremo-nos pedindo ajuda a Deus e aos bons espíritos para que eles nos proporcionem a saúde, o bem-estar, aquilo de que necessitamos para uma vida equilibrada
e de que temos como objetivo primordial alcançar. Senhor, abençoa-nos agora. Tornamo-nos receptivos à tua valiosa contribuição. Abençoa-nos. Tu que nos conheces através dos mensageiros da luz, conforta-nos de tal forma que uma renovação íntima, qual aragem de bênçãos, acerque-se-nos e nos torne felizes. Abençoa os médiuns que irão contribuir com as energias indispensáveis ao nosso bem-estar. Abençoa-nos a nós, àqueles aos quais amamos, familiares, amigos e afetos, mas também àqueles de quem não gostamos ou que não gostam de nós. Ajuda nossa casa a manter-se fiel aos postulados da doutrina espírita, sem tergiversar, nem temer, porque somente tu és a fonte da vida na qual nos encontramos. Suplicamos pelos suicidas, pelos depressivos, os portadores de enfermidades radicais, dessas expiações dolorosas, mutiladoras. Suplicamos ainda em favor daqueles que perderam a direção de si mesmos e se locupletam no mal, nas ilusões transitórias. Nós te pedimos, Jesus, com uma grande unção, em favor do Brasil, dos brasileiros que votam, e para que esse dia e os porvindouros sejam de paz, de ética, de dignidade, tendo a meta do serviço à nação brasileira no turbilhão das nações terrestres. Abençoa nossa água, fazendo-a impregnar-se da energia curativa. E dá-nos a paz, a tua paz, a nós, ao nosso lar, à nossa oficina de trabalho, ao Brasil e à humanidade. Agradecemos-te este período de vibrações, de comentários, e suplicamos a Deus permissão, como a Mãe Santíssima e a Ti, através dos benfeitores queridos, para encerrarmos a nossa reunião
com votos de harmonia para todos. Está encerrada a nossa sessão.